Bom, pessoal, boa tarde. Aí a gente pelejou, mas vamos começar, né? Então, assim, hoje eu vou estar falando de 2 livros do seu Oswaldo, né? Todo mundo acho que está aqui já é da casa, sabe que a gente está fazendo esse ciclo com as obras do seu Oswaldo, as obras, não sei se eu posso dizer complementares, mas enfim, a obra principal é o Evangelho Eterno, a gente tem a Bíblia dos Espíritas e o Novo Testamento dos Espíritas, que são livros muito conceituais, e tem um número grande de outros livros que, através de casos, de situações, contando a história de espíritos, ele também traz muitas informações e muitos conceitos doutrinários, e é disso que a gente vai falar. Hoje eu vou estar falando de 2 livros, né? Sangue na Cruz, a minha edição é mais velhinha, e o Pentecostes, tá? Então, vamos lá, vamos estar começando. E antes de começar, na verdade, ou iniciando, né? Antes de começar, enfim. Antes de estar falando especificamente dos 2 livros, eu queria estar fazendo com vocês, convidando vocês para a gente fazer um pouquinho um exercício de lógica, tá? Antes da gente falar propriamente das histórias, porque tem a ver com as histórias. Então, a gente vai partir de um pressuposto, a gente vai ter uma ideia inicial que a gente vai discutir primeiro antes da gente estar falando propriamente das histórias. Então, qual é o pressuposto que nós vamos partir para iniciar esse exercício de lógica? A gente vai estar lembrando, então, de 2 coisas. O espírito é uma centelha do espírito total. O espírito que é uma centelha, necessita para a sua evolução empreender um longo trajeto, a fim de ganhar mais amor, consciência e personalidade, tendo por meta a felicidade. Por que eu escolhi essa frase, que é uma frase que está no livro Sangue na Cruz? Porque a maioria das histórias são histórias que narram muito sofrimento, o espírito está sofrendo, está passando por situações difíceis, mas é importante que fique claro para quem está lendo, para quem está ouvindo, que a meta do espírito é a felicidade, certo? Então ninguém sofre por acaso. Sofrer não é uma determinação divina. Sofrer é fruto do desequilíbrio. A meta do espírito é a felicidade. Então, para a gente entender os livros, eu queria que a gente lembrasse dessa frase e que a gente partisse agora, sim, para esse exercício de lógica que eu falei. Então, a gente vai partir de uma ideia central, de uma ideia primeira, que é a seguinte: Deus existe, certo? Então, esta frase que parece óbvia para nós aqui, né? Eu pressuponho que todos que estão aqui não vão criar nenhum problema com essa questão da existência de Deus, mas esta frase, ela fundamenta o primeiro mandamento, que é: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Então, o primeiro mandamento, ele fala o quê? Existe um Deus único e a partir deste Deus, tudo mais existe, né? Eu sou Deus e nada mais existe fora de mim. Ou seja, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus, não há nada fora de Deus. Então a gente tem que partir deste pressuposto, até porque a própria lei, os próprios 10 mandamentos, se a gente for ver, eles se desdobram a partir desta ideia, que é a ideia da existência de Deus. E Deus não só existe, como ele é a fonte emanadora, ele é a essência de onde tudo que existe, tudo, espírito e matéria, foi emanado. Então veja, é muito diferente a gente falar que foi emanado, é muito diferente de falar foi criado. Porque eu posso criar alguma coisa fora, criar uma planta, ou vamos supor que se eu tivesse um poder de criar, fazer aparecer, tirar da cartola, tchum, apareceu um coelho, apareceu, sei lá. Né? Mas Deus não é mágico, Deus age no universo através de leis, e a emanação é uma lei divina. Então tudo o que existe é emanado de Deus, ou seja, é um pedacinho de Deus, é o Deus anterior, que seria o imanifesto, que se manifesta, ele se mostra através da criação. Então, espírito, matéria, bicho, planta, o ar que a gente respira, a luz, o tudo e o nada, está em Deus, é manifestação de Deus. Então Deus não só existe, como ele se manifesta. Por isso ele é onisciente, onipotente, onipresente. Por que onisciente? Porque se ele tudo criou, ele tudo sabe.
Ele está em todos os lugares, porque ele está na intimidade de tudo, espírito e matéria. Na minha intimidade, na dele, na sua, na da planta, do passarinho, da matéria sólida, porque tudo é manifestação divina, né? Então a gente tem Deus, o primeiro estado, energia, ou luz divina, que é o primeiro estágio, o primeiro estado da matéria, segundo estado de Deus, e a partir da energia, tudo mais que preenche o universo infinito cósmico e anímico é a partir da luz divina que vai se manifestando. Então, Deus está em todas as partes, tudo pode, tudo sabe. Então, ele é a divina causa dos infinitos efeitos. Não é um homem sentado no universo, sentado lá numa nuvem, então ele é impessoal, ele não tem forma e ele é íntimo, porque está na intimidade de cada um. Não está restrito a tempo, a forma ou lugar. Então, não está restrito a tempo, não é o passado, Deus não era no passado ou vai ser no futuro, ou é o eterno presente. Não tem uma forma, porque ele se manifesta de muitas formas, mas ele não tem uma forma, muito menos humana, tá? E não se restringe a lugar. Age através de leis eternas, perfeitas e imutáveis. Então, em Deus não há milagres, há leis agindo, leis regentes fundamentais. Então, a gente, ainda falando da existência de Deus, a gente vai ver assim. Vocês vão falar para mim assim, poxa, Rose, você está falando essas coisas, mas tem gente que não acredita. Tem gente que mesmo falando, ouvindo isso que você está falando, discute. Há cientistas que falam que não. A evolução, a gente tem então a casualidade, as mutações genéticas, a evolução da matéria, o Big Bang, e não tem nada de Deus. Tem gente que vai falar isso, mas veja lá. Quem é capaz, isso está escrito no livro Pentecostes, é muito interessante, ele fala assim, quem é capaz de criticar, ou seja, de usar a inteligência para questionar, também deveria usar a mesma inteligência para observar a imensidade infinita. Quem usa a inteligência, o discernimento para questionar, olhe em volta, veja a harmonia, veja o equilíbrio que há em tudo. Né? Ele fala, basta encarar o universo e seus elementos com um mínimo de bom senso. E você vai ver que não tem como não ter uma inteligência maior, uma inteligência por trás dos fenômenos. Não tem como não ter uma inteligência determinando, por exemplo, a divisão celular, determinando a órbita dos planetas, né? Em velocidades siderais. Não tem como não haver uma inteligência atrás de tudo isso, né? A gente vai ver então, e o Kardec fala isso lá na Gênese, que a existência de Deus é comprovada pela evidência material dos fatos. Então Deus, você não vê Deus material, mas ele se manifesta através de tudo aquilo que existe e dos fatos e das coisas que preenchem o universo. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. Então, como ele falou lá, olhe ao redor, pense, né? Por mais que a gente fale assim, mas os planetas estão aí, mas puxa, tem que ter uma causa inteligente, tem que ter uma causa primária. Na cadeia de DNA, gente, uma cadeia de DNA, ela está no núcleo da célula. A célula já é uma coisa microscópica, o núcleo da célula menor ainda, a cadeia de DNA menor ainda. E lá dentro, nessa coisa que é microscópica do microscópico, está ali toda a informação da vida, que define como você vai ser, a sua altura, a cor do seu cabelo, as suas habilidades, o seu potencial intelectual. Então, é só a gente olhar os fatos para a gente inferir a existência de Deus. Então, tudo que existe, gente, bicho, árvore, água, a intimidade da matéria, lá os átomos, as moléculas, tudo que existe é manifestação divina. Então, Deus emana, né? Aqui está a emanação. E o espírito emanado, a centelha, tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Eu falei para vocês que a meta do espírito é a felicidade e é alcançar a sagrada finalidade, alcançar as glórias divinas. Nesse percurso que essa seta maior está fazendo, seria o percurso que
corresponde à evolução do espírito. Então, ao longo da evolução, ele vai formando o perispírito, esse perispírito vai se transformando, inicialmente se adensando, ele vai habitar os reinos, os diferentes reinos. Posteriormente, quando ele já estiver apto a habitar um corpo humano, complexo, cheio de órgãos, com um sistema nervoso central bastante complexo, com muitas glândulas endócrinas que vão definir aí o funcionamento e tudo mais, ele vai então contar com a lei de Deus, que são os 10 mandamentos que ele vai receber, os dons do Espírito Santo que vão facilitar a comunicação entre os planos, trazendo informes divinos, e com a mensageria divina, que ajuda, que auxilia, que orienta, que são os trabalhadores que estão do lado de lá. Ele vai ampliando a consciência e aumentando a responsabilidade. Isto tudo acontece dentro de Deus, com a centelha que foi emanada de Deus e que ruma para a sagrada finalidade. Então a gente está partindo do princípio da existência de Deus. E lá no Evangelho Eterno tem escrito assim, ó: quem não entende de Deus, em tudo se complica, porque sem causa originária, nada existe. Então você fala assim, o Big Bang, a explosão. Mas o que tinha antes da explosão? Mas era um concentrado de matéria, que depois se expandiu. Mas e esse concentrado de matéria? De onde que veio? Tem que ter uma causa primeira, né? Então ele fala lá, na segunda frase, eu vou ler só o que está grifado. Deus se manifesta, e se em algum dia deixasse de fazê-lo, toda a chamada criação deixaria de existir. Então, aquele que nega Deus está negando sua própria existência. Porque se eu sou manifestação de Deus, eu nego a existência de Deus, então eu também não existo. Eu estou negando a minha própria existência e a existência de tudo que há ao meu redor. Perceberam por que eu falei que era um exercício de lógica? Porque se Deus não existe, eu não existo. Nem vocês, então não sei, a gente está aqui delirando, né? Então, a gente parte desse pressuposto. Então, negar a Deus, e é interessante, olha esta frase, negar a Deus é autotraição, pois a essência primeira, que é Deus, é a um só tempo causa e efeito. Porque a causa é Deus e eu que sou manifestação também sou Deus. Né? Então é autotraição, eu estou traindo a mim mesma, eu estou negando a minha existência. Quem despreza a causa, despreza o efeito. E quem despreza o efeito, despreza a causa. Porque é lógico, se Deus é a manifestação, é a causa, e eu sou a manifestação, Deus é o manifestador, e eu sou a manifestação, certo? Ele é a causa, eu sou o efeito. Se eu desprezo Deus, eu estou desprezando o efeito, que sou eu, que é você, que é a planta, que é o que existe. Se eu desprezo ou trato mal você, a planta, o ar, a água, eu estou desprezando Deus, porque na planta, no ar, na água está Deus, certo? É intrínseco, é diretamente ligado. Por isso que eu falei que era um exercício de lógica. Então, se a gente negar a presença de Deus em tudo isso, sobra o nada. O nada. Porque do nada sai nada. Não tem como alguma coisa sair do nada, ou como nada gerar algo. Porque nada é nada, é um vazio. Então é Deus que é a essência, que é a fonte, emanando e criando. Aí vocês vão falar assim, Rose, por que você está falando tudo isso? Porque esses dois livros, eles vão tratar, eles vão contar histórias, são muitas histórias no livro, mas os protagonistas desses dois livros, os personagens principais, são espíritos que negaram Deus. E aí a gente vai ver então duas histórias principais de espíritos que negaram Deus e as consequências disso. Tá? Então por isso que a gente fez essa introdução. Então a gente vai falar de Sangue na Cruz, que é um livro onde a gente vai ver a fé cega e sem conhecimentos, que leva à negação de Deus, e no Pentecostes a história de um espírito que negava inclusive a fé e negava a Deus. Então o primeiro acreditava, mas não tinha conhecimento e depois negou Deus. Então vamos ver lá como é que é isso. Então Sangue na Cruz, né, como eu falei, é a história de um espírito que tem a fé cega sem conhecimento. Então a gente vai ver lá para a gente entender.
A fé cega, ela leva a ideia de um Deus de milagres e favores, certo? Então, muito discurso, muito dogma, mas nenhum conhecimento. A fé com conhecimento, então você acreditar em Deus e ter o conhecimento doutrinário correto, leva à ideia de um Deus de justiça, certo? Então, você vai acreditar em Deus, aqui na parte de baixo, mas você vai saber e exercitar a revelação. Então, você vai ter um Deus vivo e comunicante. Você vem na sessão e você tem informações, informes divinos trazidos do plano espiritual. Você vai saber da reencarnação e vai saber que a reencarnação é válvula redentora e evolutiva. Ela ajuda a evoluir, mas se a gente também der mancada, ela ajuda a gente a consertar a mancada que deu. A gente vai saber da evolução, que o espírito não vai em uma vida só chegar lá e ficar eternamente no colinho de Deus. Não, a gente vai saber que é uma caminhada, que a gente vai devagar exercitando as virtudes divinas, que a gente vai devagar expondo as virtudes divinas. Então, a fé cega leva a este Deus de milagres, um Deus de mentira, muito discurso e pouco conhecimento. A fé com conhecimento vai ensinar o quê? Que o comportamento está diretamente ligado ao merecimento. Vai mostrar o quê? Que o espírito precisa ter um comportamento correto para merecer ajuda, para merecer crescimento. Vai falar da justiça divina. Então o espírito vai conhecer o quê? Vai saber a respeito da lei do karma. Ele vai saber do peso específico, que de acordo com o comportamento dele, ele vai ter um peso específico, uma vibração específica, que vai fazer com que ele, após o desencarne, vá para um lugar correspondente à sua condição espiritual, à sua condição evolutiva. Ele vai saber da causa e efeito. Então é importante que a gente perceba isso, né? Então a gente vai estar falando aqui, a gente está falando do sangue na cruz, que é esse espírito então que tinha fé, mas uma fé sem conhecimentos. Então a gente tem uma frase muito legal que ele fala assim, ó, por isso que eu propus logo de cara que a gente fizesse um exercício de lógica, porque o seu Osvaldo sempre nos convida a pensar. Então ele fala assim, ó, quem sabe mal, pensa mal, julga mal e procede incoerentemente. Então, se a gente não tem os conhecimentos corretos, a gente tem uma tendência, a gente vai pensar errado, vai julgar errado e vai proceder de maneira insensata. Então, a gente vai ver a história do personagem, que é o protagonista do livro Sangue na Cruz, que é o Glicério. Então, o que era o Glicério? O Glicério não era um grande criminoso, pelo menos naquela vida do Glicério. Ele era um pregador, ele era um protestante, um jovem protestante, pregador, acreditava em Deus, fazia discursos veementes acerca de Jesus e dos apóstolos e tal, até que ele é chamado a cumprir com os compromissos do passado. O que acontece? Ele participava da igreja, ele ia, trabalhava, ele conhece uma moça lá na igreja dele, a Nina, ela chamava Nina, eles se casam e quando ele está com 6 meses de casado, quando ela descobre que vai ter um bebê, ele descobre que tem uma doença grave e fatal. Ele fica desesperado, claro, qualquer um de nós ficaria. Né? Ele fica desesperado e pede para o pessoal da igreja, olha, reza para mim, me ajuda, eu preciso de ajuda, e reza, pede a Deus um milagre, agora que eu vou ser pai, eu estou casado recentemente, eu estou feliz, puxa vida, eu sempre trabalhei pela igreja, só que o milagre não vem. Ele reza, a congregação reza e o milagre não vem. E ele vai ficando muito revoltado, porque ele fala, puxa vida, mas eu trabalho pela igreja, eu prego, eu faço, eu conheço gente que pediu e foi atendido, e por que eu não sou atendido? Por que não para mim? Por que logo eu? Né? E quem de nós não se sente assim de vez em quando? Por que eu, né, que vou na sessão e que peço pelos outros? E é a história do Glicério. Só que ele não sabia da reencarnação. Ele não sabia que a gente tem um lastro do passado. E assim ele desencarna. Extremamente revoltado, né? Então, que conclusão ele chega? Ele sempre estiver ajudando e ele não foi ajudado. Se ele não foi ajudado, se Deus não o atendeu, é porque Deus não existe. Olha o raciocínio que ele faz. Então, ele tinha fé, mas a fé sem conhecimento leva a
negar a existência de Deus. Como eu falei para vocês no início, naquele exercício de lógica, negar Deus é negar a própria existência. Porque se eu sou emanação divina e eu acho que Deus não existe, então eu não existo. Eu estou negando a minha própria existência. Ele então desencarna extremamente revoltado, negando Deus, blasfemando, bravíssimo. Ele desencarna quando a mulher está prestes a ganhar nenê, antes do filho nascer, ele desencarna. E continua no resto do chão, ao resto do chão, aqui na carne, xingando, blasfemando, resmungando. E assim ele vai, cada vez se comprometendo mais, ficando mais deformado, sofrendo mais, ficando mais chagoso, mais purulento, e ele vai descendo para um plano pior, ele começa na carne e vai indo, descendo. Então, o poder propulsor de uma ideia, ninguém pode calcular ao certo. Então, ele vai se envolvendo naquela ideia de negação, de falar mal, e vai afundando. O que acontece com a esposa dele, a Nina? Ela ficou lá, ela teve o bebê, e ela também, na época que ela ficou viúva, antes do bebê nascer, ela vai para o pastor, e ela vai lá e fala para ele assim, ela procura o bispo lá da igreja e fala assim, mas não é possível, por que ele desencarnou? Ele era bom, ele ajudava a igreja, a gente estava feliz, a gente vai ter um filho. E o pastor fala, olha, mas você tem que ter paciência, você tem que fazer a caridade. Ela fala, mas eu quero ouvir, eu quero entender o porquê. Não, mas você não tem que entender, você tem que aceitar, mas você tem que entender. Né? E lá, eu li na Bíblia, antigamente Deus falava, os profetas estavam lá, Deus comunicava o tempo inteiro, por que agora Deus está mudo? Né? E ela fica desesperada e a fé dela também começa já a decair aí, né? Até tem uma frase que está no livro lá, que ele fala, né? Que sem o conhecimento a fé bruxoleia e morre, né? Sem informação. E ela então vai criar o filho e já viúva, quando o filho está para fazer 5 anos, o filho morre. Então a gente vai combinar, vamos combinar que é uma dureza, né? Você imagina, ter perdido o marido antes do filho nascer, e quando o filho está com 5 anos, o filho morre. Quando, junto com o filho, o restinho de fé que ela tinha estava indo embora, estava se desfazendo. E aí, veja como ninguém está sozinho, né? Sempre o plano espiritual, de alguma forma, dá uma ajuda. Ela recebe uma visita de uma senhora espírita que vem lá e fala para ela assim, olha, o meu guia mandou te avisar para você não desistir, não blasfema, acredita, confia, em Deus não há erro. E ela fala, como não há erro? Perdi o marido, agora estou perdendo o filho, Deus agora vem falar o quê? Aí a mulher fala para ela, mas e o passado? Eu falei, eu não me sinto injustiçada, eu me sinto injustiçada, porque eu não me sinto culpada de nada, eu não fiz nada de errado, eu fui uma boa pessoa, Deus me sacaneou, né? E a mulher ainda fala para ela, olha, vai, continua, seja forte e tal. Mas o filho morre, ela vai embora dali, muda de casa outra vez com outro homem, que se chama Castro na história, e ela tem mais 5 filhos desse segundo casamento, e a partir dali ela não quer mais saber de Deus, nem de conversa de religião, ela só pensa em amealhar dinheiro, fortuna, em ficar rica, em comer bem, em viver bem, enfim, ela não quer mais saber de Deus. Então a gente tem esses 2 espíritos que, por conta da fé cega, da fé sem informação, passam a negar Deus, né? Porque veja nesse caso, por exemplo, ela ia sofrer, qualquer um de nós ia ficar desesperado numa situação dessa. Qualquer um de nós provavelmente teria momentos de desespero, de revolta. Mas se você pudesse vir na sessão, se você tivesse informação da reencarnação, saber que muitas vezes o que você está vivendo agora é fruto de alguma coisa que aconteceu no passado, que você está recuperando, que você está ressarcindo, tivesse informação de falar, olha, o seu filho está lá, está no plano espiritual, está recolhido, enfim, talvez ela não tivesse tido as coisas não tivessem tido esse encaminhamento, né? Mas a falta do conhecimento e a fé cega leva ao quê? Levou esses espíritos a negar Deus. No livro a gente tem também, então ele fala lá, né? Até interessante, olha lá, a crença contemplativa é cega e frágil e não sustenta o espírito nas horas de amargura, nas horas em que realmente a porca torce o rabo. Né? Porque é fácil a gente vir fazer oração e tal na hora que está tudo bem. Mas na hora da doença, na hora da perda, na hora do sofrimento, você tem que ter conhecimento, você tem que ter não só a fé, mas você tem que ter informação do plano espiritual, você tem que ter tudo para te amparar.
né? E a gente vai ter no livro também o Lira. O Lira quem que é? O Lira era um espírito que fica incumbido de socorrer o Glicério quando chega o tempo de recolher. Então ele vai lá, ele está observando o Glicério, ele tem um mentor que chama Abel, que é um espírito grandão, bonito, lá, evoluído. E ele fala, olha Lira, vai lá e fica de olho no Glicério. E ele vai lá ver o Glicério em péssimas condições, péssimas, animalizado, rolando lá na terra, ele nem fala mais, ele rosna, faz grunhidos, enfim, uma situação muito ruim. E aí o Lira fala para ele assim, olha, vou te levar, você vai se preparar para esse trabalho. Ele fala, não, tá bom, mas puxa, que situação desse aí, né, que azar, puxa vida. E o Abel, que é o mentor, fala para ele assim, ó, vamos até a Palestina, que eu quero te mostrar uma coisa. Então eles vão rapidamente lá com a volição, aparecem lá, e ele fala, nossa, que lugar lindo. E aí ele adormece, o Abel põe a mão na cabeça dele, ele adormece, e ele tem uma visão de uma encarnação do passado. E o que ele vê? Né? Ele vê que ele, Lira, tinha sido um cobrador de impostos extremamente cruel, corrupto, que explorava os agricultores, os sitiantes lá do lugar, pegava parte da colheita, parte do gado, parte dos bens, mas pegava muito mais até do que devia. Até que chega um dia, ele faz uma proposta indecorosa para a filha de um desses agricultores, e o cara fica muito bravo e decapita ele, corta a cabeça dele. Pega a foice lá e tchum, né? E ele desencarna. Ele tem mais uma outra encarnação também com esse mesmo espírito, em que eles se estranham e tal. E quem era esse? Era o Glicério. Então, ele no passado explorou e induziu pelo comportamento dele o Glicério ao erro, ao crime. Então, agora, já recuperado, o Lira já se recuperou dessas encarnações, ele teve lá uma série de encarnações ressarcitivas, dolorosas, ele já recuperado, ele fica então com a incumbência de recolher o Glicério, que não estava tão bem, que estava naquela situação difícil, tá? Então, ele vai lá recuperar, então, ele fica sabendo que ele tinha uma ligação do passado com o Glicério. E ele tem também, ainda lá na Palestina, o Abel, que era o mentor, fala para ele assim, não, vamos fazer mais uma coisa, eu vou te mostrar mais uma coisa. E põe a mão, ele adormece, e aí ele tem uma visão de Jesus, porque essa vida que ele tinha, que o Glicério tinha matado ele, foi antes de Jesus. E aí ele vê uma vida que ele teve depois, logo depois, e que ele e o Glicério também tinham tido uma encrenca lá, um conflito, e ele tinha espancado o Glicério na briga, e o Glicério tinha morrido por conta do espancamento. Mas ele era um sitiante e Jesus estava encarnado e eles vão lá desconfiados, o que é esse rabi, o que esse cara fala, será que é isso mesmo, vamos lá ouvir. E chega lá, Jesus está num sítio onde ele tinha pernoitado e ele começa a ver então aquela maravilha, né? Jesus falando, ensinando, curando, falando da lei, falando da justiça divina. Ele conversa com o apóstolo João, ele fica assim, emocionadíssimo, e quando ele volta dessa visão, desse sonho, dessa vivência, né, ele está extremamente emocionado, e aí ele descobre que o dono do sítio, lá o amigo de Jesus, que era dono do sítio onde Jesus tinha pernoitado, era o Abel, que naquela época chamava Alimeleque. Alimeleque é esquisito, né, mas enfim. Era o cara, eu falo um nome estranho, mas enfim, era o cara que agora era o Abel e que já era um espírito bem evoluído, bem bonito, né? E ele volta tão maravilhado com aquela visão de Jesus, né? Que é mostrado como um privilégio, né? E eles comentam como é privilégio sempre ou ter algum contato, alguma visão, alguma coisa de Jesus. E é tão legal porque ele fala assim, ó, naquela ocasião, então ele fala, Jesus em sua pobreza era majestoso, né? Emanava graça, ventura, fascinava aqueles que conseguiam sintonizar-se com ele. Não era de admirar que aquele grupo de sitiantes, cheio de prevenção, dentro em pouco estivesse colhendo, sugando, né, suas doces palavras e conselhos. Digo pobreza por conta da indumentária, mas ele estava limpo, com sua túnica opalina, um tanto diáfana, mas descalço. Sua barba e seu cabelo deviam ter sido untados, pois brilhavam e estavam bem penteados. Embora de estatura mediana, era muito bem proporcionado, belas feições e gestos suaves. O que fazia pensar não eram apenas as suas palavras, mas o seu todo,
principalmente o seu modo de olhar. Então ele vem assim, maravilhado dessa visão, né, o Lira, e disposto realmente a ajudar mais ainda o Glicério. Bom, o Glicério então é recolhido, disforme, bruto, grunhindo, eles mostram lá uma luzinha para ele, ele fica meses seguindo a luzinha, e o Lira com aquela paciência, meses mostrando a luzinha, vem, né, e ele mesmo, né, indo lá, se arrastando e tal, mas devagarinho ele vai sendo recolhido e começa um trabalho de tratamento, de aprendizado, e ele vai se recuperando devagarinho. E a Nina? O que aconteceu com a Nina? A Nina casou, teve mais 5 filhos, viveu no bem bom. Só que aí chega um tempo que é tempo de recolher a Nina. Ela já está desencarnada e precisa ser recolhida. E aí é interessante até para a gente pensar, onde ela está? A Nina, quando estava encarnada e vivendo com o segundo marido, eles gostavam muito de frequentar um cassino, né? Que tinha jogatinas, bebida e tal. E quando ela vai, depois que ela está desencarnada, eles vão lá, ela está trancada, ela e o marido, num banheirinho minúsculo dentro desse cassino, que já estava há muitos anos abandonado. Nesse cassino, um sujeito lá tinha suicidado, ele tinha se envolvido com umas mulheres e na confusão ele suicidou. E depois que ele suicidou, a polícia, as autoridades fecharam o cassino e ficou aquele casarão abandonado. Só que esse espírito que suicidou, mais aquela gente toda, ficou por lá. E a Nina e o marido estavam lá no banheirinho, morrendo de medo, desencarnados e com medo da confusão que estava acontecendo no salão lá. Todo mundo morto e eles com medo lá, morrendo de medo. Por que eles foram lá? Ela não morreu, nem ela e o marido lá no cassino. Mas eles tinham uma ligação tão grande com aquele lugar que depois de desencarnado eles foram para lá. E aí eles ficam lá, anos lá no banheirinho, apavorados. E aí chega o Lira com mais um outro lá, o Sabino, que é um outro, para recolher a Nina. E aí recolhe ela, o marido fica lá mais um tempo, ele faz um escândalo, porque ele fala, não, vocês vão me deixar, agarra, não, então não vai levar ela. Não, ela pode ir, você ainda não, você fica mais um pouco. Mas enfim, ela é também recolhida, e aí devagarinho eles vão aprendendo, vão trabalhando, e é legal porque aí eles vão ser funcionários da oração. O que é funcionários da oração? Eles vão ter que fazer preces. O trabalho deles é fazer oração. E é tão interessante porque eles vão com as caravanas de trabalhadores e o trabalho deles é assim, ficar rezando. E aí o Espírito fala para ele assim, olha, não se iluda, não pense que eles estão trabalhando só por quem está precisando de ajuda. Eles estão trabalhando por eles mesmos. E aí ele fala assim, um pensamento do Abel, que era o mentor, vale mais do que 1 ano de orações de um Glicério e de uma Nina. Mas eles precisam disso, não só eles fazem pelo terceiro, como eles recebem, eles vão criando lá uma coroa mental, eles vão melhorando a vibração deles mesmos à medida em que eles vão fazendo orações. Então olha que legal, lá no livro tem assim, quem muito negou começa por muito afirmar. Então negou Deus, agora afirma, reza, pensa, pede, liga com Deus, para ele ir mudando a frequência, mudando a aura, mudando o envolvimento. E aí, então a Nina e o Glicério vão ser preparados para reencarnar. Eles ficam um tempinho do lado de lá, até falam para ele assim, vamos levar vocês naquela máquina que vê as encarnações do passado, a psicometria. Mas tinha uma encarnação que Jesus aparecia, eles começam a passar mal, sentir falta de ar, ter desmaio. Aí o mentor fala assim, a condição deles, eles não têm condição ainda nem de ver Jesus pela máquina. Então, o desnível é tão grande que não vai dar. Então, eles vão falar, não importa, vocês vão reencarnar, da próxima vez quando vocês desencarnarem de novo, aí vocês passam pela máquina, que talvez vocês estejam melhores e tal. E eles, então, vão participar de trabalhos, até que eles vão recolher não, esse espírito não estava desencarnado, era um velhinho que estava doente, que chamava Siciliano, e eles vão lá tratar desse velhinho doente. Esse velhinho, esse Siciliano, ele também era um cara cético. Mas ele tinha uma neta que participava de trabalho espiritual, ela participava de um centro, ela vai pedir no centro pelo avô e eles vão lá. E essa neta estava noiva de um rapaz que era o neto da Nina, filho de um dos filhos dela, era neto da Nina. E aí eles ficam sabendo então que a partir deste casamento, era essa brecha que eles iam voltar para a carne, ele, o Glicério e a Nina, para estar não só dando testemunha da verdade, mas trazendo de novo
o conhecimento doutrinário, a fé com conhecimento, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que eles não tinham na outra vida e que levou-os a uma situação de negar Deus e uma situação de tanto desequilíbrio, de tanto sofrimento, né? Então é por essa via que eles iam voltar à carne e à doutrina, tá? Então é interessante porque a gente vê, eles negaram, eles têm então a misericórdia divina, não é milagre, não é perdão, não é favor, mas é a misericórdia, é a oportunidade de fazer de novo, é a oportunidade de acertar, de voltar e fazer outra vez e fazer melhor, né? Então a gente vai ter aqui outros casos que o livro mostra, o Sabino, que era um espírito que também ajudava eles lá nos trabalhos, mas que era extremamente crítico, ele sempre criticava todo mundo, eles vão fazer um trabalho lá, quando eles vão recolher o glicério, ele fala, olha a situação, ele fala, mas também, negador de Deus, olha aí o cara fala, olha, vai devagar, que, né? Depois quando ele passa pela máquina, o Sabino passa pela máquina, ele fala, ai, né, como eu falava tanta coisa, porque ele também tinha um karma enorme, né? A Angelina é muito interessante, é um caso também que eles vão recolher, é uma mulher que estava doente, é feito um pedido no centro por ela, e lá nesse centro, quando eles fazem o pedido, os trabalhadores, que no caso é o Lira e ele, vão lá na casa dessa Angelina. Quando eles chegam lá, ela está deitada, acamada, e vem lá a vizinha, as outras mulheres da casa se reúnem, e a conversa é só com palavra de baixo calão, é só uma conversa erotizada, extremamente erotizada, e que cria uma aura em volta delas muito ruim mesmo. Vocês podem imaginar o que eles viram quando eles chegaram lá. Elas só falando baixaria e alguns espíritos ali super próximos delas, se aproveitando daquela conversa e tendo ali, fazendo coisas que vocês podem imaginar, muito animados com aquela conversa, né? Então, assim, realmente uma coisa muito feia que eles veem. E nesse momento, o próprio Sabino fala assim, o que é isso? Ele fica super bravo. O pessoal pede na sessão e olha aí como eles se preparam, é assim que eles querem ajuda? E aí o Lira fala para ele, ó, calma, a gente também já errou, vamos dar o recado. A gente não vai poder fazer nada, vamos dar o recado que ela tem que melhorar essa conversa, tem que melhorar o pensamento, melhorar o nível de ligações para ela ter ajuda. E realmente ela recebe o recado, ela muda esse nível de conversa, melhora as leituras, melhora a conversa, melhora tudo, o pensamento, e depois recebe ajuda, né? Mas o Sabino era muito intransigente. Tem o Sameiro, que tinha sido um conselheiro do Nero, perseguidor de cristãos, que também é recolhido, é atendido, ele tem um sonho com a mãe dele, ele era um aleijado das pernas e dos braços, numa situação muito ruim, mas eles vão num centro e começam a aprender as coisas. Tem o Amadeu, esse também do Amadeu é interessante, quando eles vão lá quando eles vão lá tratar o siciliano, que era o velhinho com quem avô do rapaz que ia casar com a avó da moça, que ia casar com o neto da Nina, eles estão lá entrando na casa para fazer o tratamento, esse Amadeu, ele vê, né, e fala assim, puxa, mas vocês estão ajudando ele, eu queria também ser ajudado, né, por favor, tal. E aí vem um mentor e fala, nossa, mas por que você não foi recolhido ainda, né? O cara fala, não foi recolhido ainda, faz tempo, por quê? Ah, eu era vizinho, faz tanto tempo que eu estou aqui andando por aqui. E aí o mentor falou assim, ó, esse daí, ele sempre falava que ele queria ser atendido pelo chefe, que subordinado com ele não tinha vez. Ou ele não quer saber de anjo, de santo, de espírito, é Deus ou é nada. Então ele está aí, andando por aí de bobeira, até o momento em que ele aprendeu que a fraternidade existe, que a obra divina é assim, um ajudando o outro, quem tem mais ensina, quem sabe mais ensina, quem sabe menos, quem tem mais ajuda quem tem menos, né? E aí ele é recolhido. A Eugênia, gente, é muito interessante também. A Eugênia era a mulher, era o espírito que estava do lado do siciliano quando eles vão lá atender ele, que estava doente. E quando ela é retirada, ela estava super inchada, deformada, ela fica sabendo que ela era espírita, ela participava de sessão. E aí, olha, tem umas coisas que faz a gente pensar, viu? Faz pensar mesmo, né? Então eles falam assim para ela, puxa, mas você não aprendeu nada? Ela fala assim, mas a Eugênia desencarnou faz 6 anos e pouco, sem merecer mais do que ficar por ali. Né? Aí fala, quanto à negligência,
parte de algum conhecedor das práticas espíritas, tanto mais se torna lamentável, né? Quando a negligência... Então, ela participava de uma sessão e era negligência. Então, o cara fala assim, ó, a revelação é testemunho do Cristo e ninguém tem o direito de transformá-la em objeto de peditórios apenas. Na sua função, porquanto sua função intrínseca é instruir, esclarecer e levantar o grau dos conhecimentos. O que ela fazia? Ela vinha na sessão e só pedia. Pedia, 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 pedia. E não fazia mais nada. Não estudava, não praticava, ela só pedia. Está doendo aqui, está doendo ali, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Né? E quando desencarna, não estava assim, não foi lá para a subcrosta, mas ficou ali, agarrada no coitado ali, numa situação horrível. Né? Tem também a história de um rapazinho que se encontra, que estava doente, mas esse era um espírito grande, bem iluminado, que estava doente, era um chamamento. E quando os mentores vão lá na casa dele ajudar, ele tinha sido um amigo do Paulo de Tarso, naquela encarnação de Paulo de Tarso. Então ele é retirado do corpo em espírito quando dorme, é levado lá, ele encontra o Paulo, encontra o Barnabé, o Ananias, e conversam e tal. E ele fica sabendo então da função dele de trabalhador, que ele ia ter os dons desenvolvidos e que ele tinha que fazer o trabalho, tá? O Isaías também, ele ficava ali perto do Gólgota, ele desencarnou e ficava ali, andando ali na Palestina, naquela região onde Jesus foi crucificado. Quando ele desencarnou, quando ele foi receber ajuda, ele falou assim, não, acho que o que eu quero não é ir com vocês, eu gostaria de ir lá para a Palestina, naquelas vibrações onde Jesus esteve. E ele vai, eles levam, então tá bom, vamos lá. Só que quando ele chega lá, o que ele tem lá espiritualmente? Um monte de espírito de tudo quanto é religião, de tudo quanto é raça, pregando, pedindo ajuda, rastejando, gemendo. Só que não adianta, tem que ter merecimento, né? Então, chega um momento que eles falam para ele, olha para a cruz. E ninguém olhava para a cruz, inclusive ao final do livro, ninguém olhava para a cruz. Né? Fala, olha para a cruz, ninguém olhava, que representava o quê? Que cada um estava falando aquilo que queria acerca de Jesus, acerca das verdades divinas. E ninguém olhava para Jesus como realmente era, aquilo que ele realmente ensinou, a verdade, a prática dos dons, o exercício dos 10 mandamentos. Então, quando ele olha mesmo para a cruz está sangrando, não Jesus, a cruz está sangrando. Né? Então, é um pouco a história do Glicério, que é a história de um espírito que, então, como eu falei no início, nega Deus porque não tinha os conhecimentos corretos. O segundo livro, que é o Pentecoste, vai tratar de um espírito que, como eu falei, ele então não tinha fé nenhuma. Ele questionava, ele não acreditava em nada e ponto final. O livro começa, esse espírito, então, ele é denominado 63, ele tinha tido a última vida dele, ele chamava Antônio, mas ele estava num lugar tão grosseiro, onde o tratamento era tão rude que ninguém era nem chamado pelo nome, ele era chamado de 63. Ele estava numa prisão quebrando pedras. Então era assim, ali todos os negadores muito arrogantes, né? Ele achava que tinha direito de ter opinião própria, eu tenho minha opinião, não vem que não tem. Só que os guardas falavam, tudo bem, só não pode criar confusão, só não pode ter briga. Pensar e falar, você pode falar o que você quer, mas quebrando pedra. E se reclamar, chibata. Uma coisa muito dura, muito agressiva, né? Então ele fala lá, né? Negar é autotraição, é loucura. Lembra que eu falei? Um espírito que não sabe, ele pensa mal, e age de maneira insensata, age como um louco. Negar Deus é agir como um louco, não é? É abrir mão da inteligência. E aí, isso gera o quê? Sofrimento e atraso, né? Ele está lá quebrando pedra, chega um dia, vem um e fala assim, olha, 63, vamos lá que o diretor quer falar com você. Ele vai, fala, pois não, você vai ser transferido. Ele vai, é levado para um outro lugar, chega lá e fala, pô, mas não gostei desse lugar. O guarda fala para ele, e daí? Você vai carregar pedra. Mas carregar pedra é pior do que quebrar a pedra. Azar o seu. Mas eu não quero, eu também não. Sabe? Então, assim, é tudo muito rude. O guarda é agressivo, é irônico. Por quê? Porque todo mundo que está naquele plano, inclusive quem está trabalhando, também não é um espírito de alta hierarquia.
né? Mas ele fica lá, ele fica mais 2 anos carregando as pedras para depois os outros quebrarem, que era muito pior, era um trabalho muito mais cansativo, até que chega um ponto que ele fica tão doente, tão exaurido, tão estafado, que ele chega e fala assim, olha, se Deus existir, por favor, me tira daqui. E aí fala, homens de dura serviço, né? Como o Estevão falava lá no discurso dele, né? No discurso de Estevão ele fala, né? Vai dobrar o espinhaço. Pela dor, pelo cansaço, pelo sofrimento, dobra o espinhaço. Então agora você já está falando que se Deus existir para te ajudar, então tá, então vem, né? E ele fica tão doente, ele é levado para um hospital, e só naquele momento ele sabe que ele está desencarnado, e ele fica muito surpreso e começa a ser tratado. E ali naquele lugar, todo mundo que vinha dos campos da negação, né? Da dureza de caráter e do abuso das regalias animais. Então, não só eles negavam Deus, como tinha uma coisa muito animalizada, né? Tudo que era instintivo, a fome, o sexo, tudo muito exacerbado, né? Então, qual é a missão? Ele vai melhorando e eles falam assim, você vai receber um catecismo, você vai ensinar isso aqui. Como que eu vou ensinar? Eu não sei nada. Teresa, você vai ler e vai ensinar o que você aprender. Mas, quer apanhar? Ele, não, então faça isso. E aí ele começa a ler a história das religiões e ensinar. Mas vocês imaginam o que ele sofreu para ensinar? Porque ele ensinava para uma turminha igual a ele. Então o pessoal ria dele, debochava, jogava coisa enquanto ele estava ensinando. Ele falava em Deus, ele disse, Deus, tá bom. Enfim, ele sofre muito ensinando, né? Quase como um professor que a gente hoje em dia mais ou menos dá aula, né? Na periferia, né? À noite mais ou menos está assim. Ninguém interessado, todo mundo zomba dele, ridiculariza, mas ele continua ali. E assim ele vai aprendendo a história das religiões, ele lê os grandes iniciados. Tem um momento lá que tem um que é muito bagunceiro, um velho que é muito atrevido, e aí ele pede ajuda, o enfermeiro passa e fala assim, você tem que pôr ordem nisso. Ele fala, mas chama o guarda. Ele chama o guarda chega, né? Fala para ele, manda ele quebrar a pedra. Ele fala, mas eu tenho dó, eu fiquei quebrando pedra, é muito ruim. Você não amoleceu? Manda ele. Aí eles tiram o velho de lá, chibatado, e vai quebrar pedra. Então, assim, ele fala que há muito rigor, né? E assim ele vai aprendendo, né? Ele vai aprendendo e vai se preparando para reencarnar. Então, ele vai aprendendo e vai preparando. Então, ele passa por um aparelho de psicometria, porque ele também ia reencarnar como filho da filha. Né? Quando ele desencarnou, ele tinha uma filhinha, que era criancinha. Nessas alturas, a filha já estava adulta e ele ia reencarnar como filho da filha. Né? E ele fica 1 ano com aprendizados teóricos e depois ele passa a ter um aprendizado vivencial. Como é que é isso? Quem lê os grandes iniciados, sabe lá no livro de Hermes, né? Que os iniciados tinham aquilo que eles chamavam de viagem astral. Então, era uma viagem astral em que ele via do máximo de trevas, desde aqueles lugares piores, onde tinham os espíritos mais criminosos, mais sofredores, até aqueles lugares de maior luz, de maior glória. Vê a emanação e tudo isso. Então, ele tem essa vivência também. E é muito bonito, porque quando ele chega do lado de lá, depois que ele é recolhido e tal, e está no hospital, está aprendendo lá, ensinando e tal, ele recebe a visita do pai, que tinha sido o pai dele na encarnação, né, do 63, a encarnação de 63, lá de Antônio. E o pai fala para ele assim, olha filho, trabalha, estuda, conquista uma bagagem favorável, você vai reencarnar, então é muito importante o que você aprender agora, é muito importante o que você lê agora, as ligações, as vibrações que você conseguir amealhar. Né? Ele fala, procure servir, eu estarei sempre do seu lado. E é muito legal porque ele fala assim, eu não posso mais garantir intervenções, eu já fiz tudo o que eu podia. O pai dele fala para ele. Porque ele desencarna antes do pai. E o pai, mesmo na carne, mesmo encarnado, foi lá tirar ele dos lugares de trevas onde ele estava. O pai pediu para tudo quanto foi amigo espiritual, porque o pai era um espírito de maior tamanho espiritual, de maior merecimento. Ele pediu para todos os amigos pelo filho, olha, ele está lá, ele está num lugar ruim, ele está nas trevas. E o pai foi pessoalmente em espírito tirar ele de lá, levar para quebrar pedra, porque quebrar pedra já foi uma coisa legal. Né? Então o pai fala para ele, olha,
eu retirei você das trevas. Enquanto eu dormia, o Pai encarnado, enquanto eu dormia, com auxílio de amigos, eu rondava seus passos, seus pensamentos, o Pai estava ali. Né? É bonito também isso, né? O livro do mestre, os livros do mestre, além de muita doutrina, mostra muito esse lado dos afetos, dos vínculos, né? Do carinho que você acaba construindo, né? Uns pelos outros, com as outras pessoas, né? Então o pai dá muitos conselhos para ele. Ele passa pelo aparelho da psicometria, e só para a gente ter uma ideia rapidinho, né? Ele vê então que no caso dele, ele não era um espírito muito velho, era um espírito novo, tinha encarnado várias vezes como indígena, ele tem uma encarnação no Polo Norte, lá como branco, mas no Polo Norte, ainda assim numa situação ainda muito próxima da vida selvagem, né? Depois ele teve uma encarnação como matador profissional muito ruim, ele passa encarnações, várias encarnações recuperando isso. Quando ele tem a chance de escolher, fala, agora aquilo lá zerou, escolhe onde você quer encarnar. Aí ele fala assim, eu quero encarnar próximo da natureza, que eu não quero estar com gente, né? Só que aí o que acontece? Ele até casa e tal, mas ele acaba descambando para uma vida muito selvagem. Ele fala que logo em pouco tempo ele estava comendo carne crua, andando quase como um animal, com pouca roupa lá pelo mato e tal. Então, quando ele desencarna, ele está muito envolvido com os elementais, ele fica próximo dos encarnados. Também não foi uma coisa legal. Mas uma coisa que é importante é aquela encarnação ali, como agricultor pobre na Europa Central. E aí a gente entende o que o seu Oswaldo fala, quando o seu Oswaldo escreve, quando Jesus falava, e o seu Oswaldo escreve nos folhetos, no livro, no Evangelho Eterno, que ele fala, ai daquele que for pedra de tropeço no caminho da verdade, ai daquele que fica nas portas do templo, que não entra nem deixa entrar, ai daquele que desvirtua as verdades divinas, né? O seu Oswaldo fala isso o tempo inteiro. E o que aconteceu nessa encarnação? Ele encarna como um agricultor pobre na Europa Central e aparece o clero e começa a explorar. O dízimo, então, me dá uma parte da colheita, uma parte do gado, uma parte disso. Eles já praticamente vivendo uma vida miserável e o clero explorando. O pai dele não aceita aquela situação, o pai dele se revolta, é levado pelo clero e é assassinado. A partir daí ele desenvolve um ódio mortal pelo clero e confunde Deus com a igreja. Né? Então foi um erro dele, mas ele confunde, ele passa a odiar qualquer um que falasse em padre, em igreja, em Deus, né? Ainda tem uma encarnação que ele encarna na América, mas como protestante, depois como católico, mas sempre aquela fé burra, né? Esperando milagres que não vieram. Então ele se torna um materialista. Duas encarnações que ele vê que foram melhores, que foram mais positivas para ele, que o pai dele mostra para ele, que uma que ele foi escravo e uma outra que ele foi operário aqui no Brasil, tá? Então isso, veja lá, o 63 estava lá quebrando pedra, depois foi carregar pedra, aí ele foi melhorando, foi ensinando, aprendendo e estava sendo preparado para reencarnar. O pai vem, dá conselhos, fala, ora, pensa, se liga a Deus, né? E aí ele vai reencarnar, e ele encarna como Camilo. Ele encarna então agora cheio de intuições, porque ele ficou lá, rezou, pediu, leu, fez. E o pai dele fala, olha, pense, isso aí quando você estiver encarnado, você não vai lembrar, mas vai vir em forma de intuição, vai vir em forma, né, em sonho, você vai estar envolvido. Então fala da importância da preparação pré-encarnacionista. E ele então encarna com muitas intuições, aí sim com uma fé inabalável, depois de tudo que tinha passado, e numa família espírita com os dons mediúnicos bastante desenvolvidos. Ele encarna no final do século XIX, no interior de São Paulo. Com 12 anos ele já começa a ver espírito. Só que espíritos que ele vê? Só sofredor. Monstrengo, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo oração. Com 18 anos ele perde o pai, tem que ajudar a mãe a manter a casa. Com 20 anos a vidência vai embora e fica só a mediunidade falante e incorporação. Só que aí ele começa a trabalhar. Só que vocês imaginam como ele sofre. Então essa encarnação de Camilo, ele tinha os dons mediúnicos desenvolvidos, mas foi
perrengue. Por quê? Só se aproximava dele para comunicar espíritos extremamente sofredores, que iam ser doutrinados e tal. Então, ele fala que ele passou a vida inteira com dores, dor no estômago, dor nas costas, esgotamento físico, distúrbios hepáticos, porque cada vez que um espírito daquele incorporava, quando ia embora ele estava acabado, né? E aí ele fala, tem o guia dele, o Alessio, né? Porque ele reclamava, viu? Pensa que ele não reclamava não, ele estava com fé, com intuição, mas ele reclamava. Ele fala, puxa vida, mas olha, tem gente que trabalha com mediunidade e não fica assim, não fica tão cansado, não fica tão doente. E o cara fala para ele, ó, o guia fala para ele, ó, vai devagar, porque o seu trabalho é trabalho ressarcitivo. Você está aqui para reparar a coisa que você fez errada. Vai firme, continua, persiste, né? Aos 40 anos ele sofre um acidente e fica em casa, para de trabalhar, para de incorporar, e ele fala, ah, que beleza, sabe uma coisa? Eu não vou mais, é muito cansativo, e fica um tempão sem trabalhar. 20 anos depois, ele tem um assédio de um espírito extremamente violento, fica super mal, e aí, claro, volta para o trabalho, né? Ninguém viu isso em sessão, né? Ah, faz tempo, eu ia lá, conheci o seu Oswaldo, mas depois eu fiquei um tempo, né? Depois, agora eu não estou bem, né? A gente vê isso, e eu não estou falando dos outros, a gente está falando da humanidade, né? Como é difícil perseverar no trabalho, né? E ele, então, volta, né, para o trabalho, trabalha mais um tempo, e aí o cara fala para ele, ó, meu filho, você semeou mal, negando e ensinando a blasfemar, então agora é trabalhar. E é legal, ele fala assim, ó, há sempre alguém próximo das nossas obras que sofre ou goza conosco. Então, quando você semeia o mal, quando você ensina a blasfemar, você está influenciando outras pessoas. Você está dando exemplo. E que exemplo que você está dando? Então, agora fica quietinho aí, trabalha, incorpora os sofredores daí da vida e vai firme, né? E ele realmente vai trabalhando, e de vez em quando ele tinha um desdobramento, que ele via um plano mais bonito, e um dia lá eles resolvem dar uma colher de chá para ele, o plano espiritual, em sonho, né? Ele dorme, e ele é levado para um lugar muito bonito, maravilhoso, e ali ele vê Jesus, ele vê Rama, né? Que está ali presente, porque ele era muito ligado ao livro Os Grandes Iniciados, ele gostava muito do livro. E inclusive ele estava lendo o livro quando ele adormece e tem essa visão de Jesus, e ele volta maravilhado, porque realmente ver Jesus é uma coisa fenomenal. Lembra no outro livro lá, a história do Lira? Quando ele vê lá Jesus, ele fica, né, extasiado, ele volta envolvido. E aí ele se modifica, fica calmo, continua trabalhando. E aí vocês falam assim, ó, ele ia tirar um 10, né? Que nem aquele programa humorístico que tinha. Quando faltam 11 meses para ele desencarnar, ele começa a achar que ele é demais. E isso é um risco que todos nós, principalmente que tem um pouquinho de mediunidade, corremos. Ele começa a achar que ele é demais. Aí ele fala assim, ó, os maus pedaços que eu passei foi um sacrifício que eu fiz pela humanidade. Né? Que ele passou lá com os espíritos sofredores. E os bons momentos, quando eu fui num plano bonito, quando eu vi Jesus, é testemunho da importância que eu tenho. De como eu sou um espírito assim elevado, de alta hierarquia. Né? E isso é uma coisa para a gente tomar muito cuidado. A gente que tem um pouquinho de mediunidade, de evidência, tem que tomar muito cuidado. Se a gente lê as obras do mestre, quase todo grande corruptor voltou e reencarnou com os dons para dar testemunho, para corrigir porcaria que fez. Né? Não estou falando que todo mundo é assim. O rapazinho do outro livro tinha trabalhado com Paulo, era um espírito brilhante e tal, mas a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, 10 vezes cuidado com a presunção. E aí ele desencarna, né? E tem uma embolia pulmonar, desencarna e acorda num leito de hospital. Porque ele tinha trabalhado, ele ficou meio metido no final, mas ele tinha trabalhado, né? Ele acorda lá e ele é informado pelo Alessio, porque ele nem sabia. Quando ele acorda, ele fala assim, cadê o doutor Ferreira? O cara fala assim, tá lá na carne trabalhando, clinicando. Como assim lá na carne? Ah, você morreu. Ah, é? Aí ele fala assim, bom, se eu desencarnei, dê-me o melhor. Aí o Alessio fala assim para ele, olha, você viu um pouquinho das glórias divinas, né? E por isso você se julgou de gloriosa hierarquia.
Mas você ainda é um devedor, tudo bem que você fez, você cumpriu os compromissos, mas filho, menos, né? E aí ele fala, né, que ele enfrentou a maior vergonha da vida dele. Quando ele se deu conta da bobagem, né? Que o cara... E o Espírito fala com ele com carinho, fala, tanto que ele fala que ele ficou tão envergonhado e o outro estava envergonhado de falar. Falou, olha, então, desculpa, mas... E ele fala assim, e eu percebi que eu não estava cristificado. Olha que tonto, né? Mas enfim, né? E o que tem de interessante, que aí ele vai se recuperando e ele recebe a visita, né? E o tratamento feito por amigos encarnados, né? Então, como se assim, como um exemplo, eu morro, aí eu tô lá, coitadinha, no hospital lá, aí vocês vão lá, vocês vão dormir e à noite vão lá, falam, puxa, coitada da Rose, vamos lá, né? E é lógico que isso teve autorização do plano espiritual e ele recebe a visita dos amigos com quem ele trabalhava lá no centro espírita, eles vão até lá e fazem um trabalho e tal, e ele então passa a morar numa casa muito semelhante à casa que o pai dele tinha na Terra, com o pai, a mãe e a irmã, tá? Então, de volta ao astral, né, ele se recupera e tal, e aí ele é levado num trabalho para cuidar de um cara que chamava Pietro. E ele chega lá, o cara tá tão mal, tão pálido, tão magro, que o cara fala assim, olha, ele não vai morrer. Aí ele fala assim, não é possível, esse cara vai melhorar como? Não, ele vai melhorar, ele não só vai melhorar, como ele ainda vai trabalhar uns 25 anos e com você. Aí, né? E realmente acontece, esse Pietro tinha sido um grande feiticeiro, né, que tinha usado muito mal os poderes mediúnicos, os elementais e tal, e ele se recupera, e os mentores, então lá os trabalhadores do astral fazem lá água fluidificada, aí ele começa a ir no centro e tal. Aliás, tem uma passagem que é bem engraçada, quando esse cara começa a melhorar, o Pietro, eles voltam lá na casa dele, e aí o mentor fala para ele assim, né, que aí ele chamava Camilo, já estava desencarnado de novo, né, fala assim, ó, vai lá, põe a mão na cabeça dele. Aí ele põe, aí fala assim, agora fala. Aí ele fala, fala o quê? E aí o doente fala o quê? Aí ele leva um susto, porque ele estava comunicando e ele fala, eu não sei, eu vou falar o quê? Fala alguma coisa. E aí ele fala, né, olha, então vocês precisam pensar em Deus, fazer orações, participar. E aí, para ele, então, desencarnado, também foi uma experiência inédita naquele momento, estar comunicando, né, estar na condição de espírito comunicante. Né, foi interessante assim a passagem. E o outro então desenvolve a mediunidade, o Pietro, e ele trabalha então junto com ele mais 22 anos de novo dando testemunho da revelação, tá? Então ele vai visitar os parentes, né, depois que ele está desencarnado, que ele se recupera, ele vai visitar os parentes, os filhos, a esposa, e aí ele fica bem feliz, porque como ele tinha tido aquela vida que ele trabalhou no centro, que ele, mesmo que era só dando passagem para espírito sofredor e tal, mas a família dele estava bem encaminhada, conhecia as coisas de doutrina, acreditava em Deus, então é bem legal, né? Então o cara fala, ó, desta vez semear a boa semente, levantaram nos corações e mentes o templo da fé e do amor, não como na vida anterior, que edificar a muralha da fé, a muralha da negação e do erro. Então, como você vai criando uma muralha da negação e do erro, você vai induzindo ao erro. Você erra e induz ao erro, né? Então, a gente vai ver aqui algumas curiosidades que eu acho que são interessantes no livro. A gente vê como a negação pode impactar na vida de um espírito, ou por desconhecimento, ou desconhecimento das verdades divinas, né? A fé burra, ou a ausência total de fé. E que do lado de lá a gente tem sim prisões, guardas e castigos físicos até, né? Então vai ter que dobrar o espinhaço. Como o seu Oswaldo dizia, você tem o direito, se você quiser, até mesmo de negar Deus, mas você vai colher as consequências, né? Outra curiosidade, né? O pai do 63, que ainda encarnado acompanhava os passos, intercedeu por ele. Então a gente vê que um espírito, mesmo encarnado, se tiver tamanho, se tiver amizades espirituais, se tiver merecimento, ele pode estar trabalhando do lado de lá quando dorme. Trabalhando, intercedendo, pedindo, auxiliando, né? Outra coisa que eu achei interessante, os amigos encarnados vão durante o sono, né? Adormecidos, vão até lá visitá-lo, participar do tratamento e tal, né? Esse Amaral é um casinho que esse é o personagem principal do livro, mas é interessante
porque ele estava numa casa lá. E quando os espíritos chegam lá, falam, olha, você tem que ir embora. E ele não quer ir embora, ele está chumbado no chão. Fala, você não foi um espírito mau, você não é ruim, você... Mas ele vai ficando tão preso nas coisas da família, nos problemas da família, porque a filha tinha casado com um camarada que ele não achava que era bom, e ele ficava tentando resolver os problemas dos encarnados de maneira tão intensa, que ele vai se chumbando na carne, e ele depois não consegue ir embora. Ele não consegue nem fazer oração mais. E aí ele vai falando, né? Como você não pode cristificar terceiros, que cada um vai fazer a sua evolução, que cada um tem o seu caminho, né? Então a gente tem que cuidar sim, tem que ser solidário, mas cuidar daquilo que é a nossa vez de cuidar, né? E ele até fica surpreso, porque o genro que ele detestava, fala, ela casou com esse patife, com esse canalha, fala, puxa vida, mas você gosta tanto da filha dessa encarnação e odeia tanto o filho da outra? E aí ele fica com a cara no chão, porque o genro que ele achava tão horrível, tinha sido filho dele na outra encarnação. Então, como é difícil, né, a gente julgar e como a gente tem que realmente se ligar às coisas de Deus, a questão de que cada momento é um momento, que você tem que aceitar não só a encarnação e trabalhar como encarnado, como quando estiver desencarnado, seguir o seu caminho, né, se desprender das coisas materiais, não só das materiais no sentido da casa, da comida, mas até das pessoas, né, porque aquele que hoje é seu filho, mas do outro lado tem outros que já foram seus filhos, tem outros que vão ser seus filhos, enfim, né? Universalizar o amor. Então, eu acho que a gente pode destacar aí, né, a importância não só da preparação para a encarnação, mas o aprendizado, as orações, as leituras, como constituem uma oferta preparatória. Isso está assim mesmo no livro, constitui um quantum de poder embalador, de força projetora. Isso eu achei muito legal. Porque isso vale não só para quando você vai encarnar, como para quando você vai desencarnar, né? Então ele fala muito isso, como o espírito ele não muda de uma hora para outra, mas existe um embalo, né? Então se você está no embalo do bem, se você está no embalo do acerto, é mais fácil você continuar acertando. E ao contrário, o espírito que é devedor, que tem um pensamento criminoso, é difícil ele se desligar daquilo. Não é impossível, vai conseguir, mas à custa de muito esforço. Então, como é importante a gente tentar acertar, fazer as orações, se ligar com as coisas divinas, ter os melhores pensamentos, as melhores conversas, né? O quanto que a lembrança, né, do pré-visto, isso também está lá no livro, né, e a intuição serão armas de combate ao negativismo, ao erro, né? E eu achei interessante, isso mais eu achei interessante porque interessa a mim, mas eu vou falar para vocês, porque ele fala muito disso, de como você vai, nessa questão do embalo, você vai criando a sua personalidade individual. A centelha vai criando a personalidade, né? Eu sou psicóloga, para quem não sabe, mas é legal porque eu pensei assim, ó, igual, ele fala mesmo no livro, não foi eu que pensei não, igual as teorias psicológicas, né, da personalidade, porque o que as teorias da personalidade falam, né? Você tem lá uma característica genética, uma coisa que você traz com você, e depois você tem as influências do ambiente onde você viveu, da família que você viveu, se você apanhou pouco, se você apanhou muito, se você teve uma mãe amorosa, uma mãe deprimida, ou enfim, né? Isso vai fazer são uma série de variáveis que vai moldar a sua personalidade, vai ser uma somatória dessas variáveis, vai dar um resultado, vai dar uma somatória que vai ser a sua personalidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de lidar com o mundo. E ele fala isso também, só que ele fala isso de uma maneira mais a longo prazo, não só naquela encarnação como a gente fala na psicologia, né? Então ele fala assim, do mesmo jeito, lá, a personalidade do espírito vai se formando, produto da somatória de tudo que ele aprendeu, que ele viu e que ele vivenciou. Então a gente tente aprender melhor, vivenciar melhor, né? É uma obrigação da gente. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que cabe destacar, a gente sabe que não dá para contemplar tudo, falar de tudo, mas ele destaca um conceito que ele fala crime de lesão evolutiva. Crime de lesão evolutiva, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Seria o quê? Seria o truncamento das liberdades e direitos inerentes à centelha. Então você erra gravemente negando Deus e você trunca as suas liberdades.
e direitos. Então, o direito que a centelha tem de evoluir, o direito que ela tem de aprender, fica truncado. Você vai para um lugar de sofrimento, para uma prisão no astral, você vai para as trevas e lá o seu direito e a sua liberdade fica truncado, como se fosse aqui na Terra, né? Alguém que comete um crime aí dentro do Código Penal, do Código Civil, sei lá, ele vai ser preso, ele tem o seu direito de liberdade truncado, né? E aí ele fala que isso gera o que para o espírito? Gera atraso, gera sofrimento, e sofrimento vão, né? Porque depois ele vai ter que recuperar, ele vai ter que ressarcir aquilo. É perda de tempo, tá? E é um direito inerente à centelha, que a evolução é um direito inerente à centelha. E quando você vai contra os 10 mandamentos, porque negar Deus é negar o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Porque este mandamento fala do monismo. Fala que Deus é único e que nada existe fora dele. Né? Que Ele é a manifestação, que Ele é o imanifesto que manifesta tudo o que existe, que preenche o universo cósmico e anímico. E quando você vai contra a lei, você trunca a sua liberdade e o seu direito de evolução. É muito triste isso. Bom, o grande mal do 63, né, foi então a descrença e os abusos dos animais, dos instintos e tal. E olha que legal que ele fala, isso está no livro, né, é transcrição. Exercite a fé e contenha os instintos inferiores. O espírito é mais do que o corpo e a virtude é mais do que os prazeres animais. É difícil a gente lembrar disso quando a gente está encarnado. A gente devia copiar essa frase e colar na porta da geladeira. Né? Para todo dia olhar, ou no espelho, sei lá. A gente lembrar, porque quando a gente está encarnado, a gente está muito envolvido com as coisas do mundo, com os desejos da matéria, né? E como a gente tem que lembrar que a gente é mais do que um corpo, a gente é mais do que uma encarnação, a gente é um espírito, filho de Deus, e que a meta do espírito é a felicidade. Lembra a primeira frase que eu coloquei, que estava aqui no Sangue da Cruz? A meta do espírito é a felicidade. Porque quando a gente lê um livro desse, a gente não pode ser pessimista e pensar, nossa, só sofrimento, cruz credo. Não, a meta do espírito é a felicidade. A gente que é burro, que erra e que trunca o nosso direito de evolução. Né? E ele fala também da importância do equilíbrio. Achei muito legal isso. Ele fala assim, ó, use tudo e jamais abuse de coisa alguma, nem mesmo da caridade. Ó, isso daqui para mim, eu que atendo um monte de gente deprimida, isso é bárbaro. Ó, nem mesmo da caridade, porque ninguém pode dar em excesso sem logo sentir-se vazio, deprimido ou necessitado. Porque se você só faz, vai chegar uma hora e você fala assim, puxa vida, ninguém gosta de mim, eu não tenho vez, ninguém vê o meu lado, porque eu só sirvo para servir, né? Aquela lamentação. Então, até dar, até ajudar, tem que ser com equilíbrio, porque você também é centelha divina, você também merece ser cuidado, você também merece atenção, né? Não é ser egoísta, eu sou o centro do mundo, só eu, mas você também merece as coisas boas. Então, cuide, mas também cuide de você. Né? Então, é muito legal. Então, ele fala, modifique os pensamentos, procure os lugares alegres e sadios, de mente e de corpo. E como eu tinha falado no início, a meta é a felicidade. E a felicidade é a sagrada finalidade do Espírito, que é voltar a ser Deus em Deus, que é alcançar as glórias divinas. Como? Através do desabrochamento das virtudes divinas. Como? Seguindo o exemplo de Jesus e vivendo os 10 mandamentos. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. A gente cai, levanta, acerta, erra, às vezes vai mais depressa, às vezes vai mais devagar, mas não tem outro jeito. O Espírito só vai alcançar a sagrada finalidade, voltar a ser Deus em Deus, vivendo os 10 mandamentos. Né? E a gente que se cuide para não incorrer no erro que esses 2 espíritos, que são os protagonistas desses 2 livros, fizeram. Porque veja bem, eles não mataram ninguém na história, hein? Eles não eram traficantes de drogas, eles não eram ladrão, não.
Eles negaram Deus por culpa lá atrás da fé cega, né? Que fazia com que ele, na primeira dificuldade da vida, falasse, não, Deus não me atendeu, é porque Deus não existe, ele não sabia da reencarnação, ele não sabia do passado, ele não tinha informação. E o outro, porque ficou com muita raiva lá do clero e tal, e também muito cético, muito materialista, não, é ciência, tudo é obra da natureza, é o Big Bang, como o Big Bang, mas e antes do Big Bang? Mas e antes da matéria sólida lá, extremamente densa? Né? Do nada sai nada. Né? Então, como eu falei, como eu mostrei lá no início, que o seu Oswaldo fala, quem entende de Deus, tudo se encaminha bem. Quem não entende de Deus, em tudo se complica. Então, a frase, ele termina o Pentecoste com essa frase, e eu acho que vale para o Espírito lá e vale para nós também, né? Que ele fala, agora que sabes, né? Agora que a gente sabe o desastre que é negar Deus, porque é negar a própria existência, né? E contra a própria inteligência. Então, agora que a gente sabe, volta e trabalha. Então, vamos lá, arregaçar as mangas, porque só informação, só saber, não adianta. Ensina aos homens tudo quanto puderes, para te fazeres dignos da luz que nos gera, sustenta e destina. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos lá no primeiro. E né? Que é esse aí, que a gente tem que saber certo, pensar certo, agir certo, né? Conhecimento sem fé não adianta, negar a Deus é uma fria, né? E é isso, né? Porque quem nega a causa nega o efeito, quem nega o efeito nega a causa, né? E aí? Aquele que nega a Deus está negando a própria existência, se complicando, certo? É isso. Cuidado.